Glórias a Deus. Nós iremos transmitir nesta noite a genuína e poderosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, do capítulo de número 9, versículo de número 1, que vai dizer assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na terra o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias o homem buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes a ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham cauda semelhante às do escorpião, e aguião na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinha sobre si o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já com Ai. Eis que depois disso vem ainda 12 Ais. Vamos orar nesta noite. Ó soberano Pai, eterno e supremo Deus, hoje debaixo da tua graça, Senhor, debaixo do teu poder, ó Pai querido, e sobre a direção do teu santo e poderoso Espírito, estamos aqui mais uma vez na tua casa, diante do teu altar, Senhor Deus, para mais uma vez transmitir a tua santa, genuína, bendita e magnânima e poderosa palavra. E que o Senhor nesta noite nos conceda entendimento da leitura que foi lida neste momento, Pai. Ó Senhor, se for para exortar, o Senhor exorte; se for para edificar, o Senhor edifique; se for para consolar, o Senhor console; se for para fazer, Pai querido santo, a tua obra de forma fiel e verdadeira, assim como ela é, faça, meu Pai querido, a tua bendita e poderosa vontade. Ó Deus querido, Deus santo e Deus misericordioso, pois nesta noite é o que te pedimos, e por fé te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Possa tomar os seus assentos nesta noite, e neste momento, meus queridos irmãos que estão aqui presentes neste culto, queremos transmitir a genuína e gloriosa palavra do nosso Senhor. Meus queridos, nesta leitura que fizemos agora há pouco, nós entendemos que vai existir, vai acontecer um momento em
que a quinta trombeta irá ser entoada, em que a quinta trombeta será tocada, para que venhamos compreender que a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se aproxima. A Bíblia diz que o quinto anjo toca a sua trombeta, e neste percurso em que o anjo toca esta quinta trombeta, entendemos que desce do céu, caindo uma estrela do céu para a terra, e esta estrela, ela está com uma chave, e a chave que esta estrela está com ela é a chave do poço do abismo. Esta estrela vai destrancar o poço do abismo, vai destrancar o poço, e deste poço surge fumaça, como fumaça de uma grande fornalha. E a Bíblia diz que esta fumaça sobe, e quando esta fumaça sobe, escurece-se o sol e também o ar. E a Bíblia diz que da fumaça que sobe vieram gafanhotos. Este gafanhoto era para atingir todo homem que não tem o sinal de Deus na sua testa. E a palavra de Deus era bem clara neste versículo que acabamos de ler, que da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Sabemos nós, meus queridos, minhas queridas, amigos, irmãos, que aqui se faz presente nesta noite, eu quero dizer que a palavra de Deus, ela vem para que possamos compreender em que o escorpião, quando fere o homem sente uma dor muito imensa, às vezes chega até agonizar, às vezes desmaia de tanta dor. E é desta forma que o poder que foi dado aos escorpiões da terra, que subirá daquela fumaça que é destrancada no poço do abismo. E então a palavra de Deus diz que aqueles gafanhotos, aquela espécie de insetos, não é para danificar a erva verde, não é para danificar nenhuma árvore, não é para danificar algo do campo e nem da natureza, mas sim somente para atormentar o homem por 5 meses. E a Bíblia diz aqui no versículo 4, e nós vamos ler mais uma vez para que possamos compreender. E foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente ao homem que não tem na sua testa o sinal de Deus. Vamos compreender o que significa o sinal de Deus. O sinal de Deus é um selo que o Espírito Santo nos concede. O sinal de Deus é uma diferença que o homem tem aqui na terra. Quando o homem tem um sinal de Deus na sua testa, ele é diferente, ele se desvia do pecado, ele não se dá bem com o pecado, ele não se encamina na prática do pecado, ele é obediente na Sagrada Escritura de Deus. Isso se chama sinal de Deus. E quando nós vamos observar que o sinal de Deus é isso, nós entendemos que a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E a Bíblia diz, meus queridos, que este gafanhoto irá atormentar. Durante 5 meses, o tormento deste escorpião é semelhante ao tormento de um escorpião que fere o homem. Ou seja, este gafanhoto, a espécie desse inseto é um gafanhoto. E o tormento deste gafanhoto para a vida do homem que não tem o sinal de Deus na sua testa é como o poder que ele tem, um escorpião. E o escorpião, nós entendemos que tem um poder muito imenso. Quando fere o homem vem quase a entrar em óbito. E a Bíblia diz que
para danificar a erva, para danificar as plantações, e nem para danificar a árvore alguma, mas sim para atormentar o homem que não tem na sua testa o sinal de Deus. Olha o que vai falar no versículo de número 6. E naqueles dias o homem buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. A palavra gloriosa do nosso Pai Celestial, a palavra santa de nosso Deus, ela está dizendo neste momento em que o homem, ao ser atormentado pelo escorpião, ele vai sentir uma dor muito imensa, uma dor muito cruel, uma dor muito insuportável, que vai desejar morte, mas a morte vai fugir dele. Vai desejar morrer, mas a morte já está cessada. E a palavra gloriosa do nosso Deus, meus queridos, vai falar que a quinta trombeta irá ser entoada para ser antecedido a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que nós formos entender, diante da Sagrada Escritura, existe ainda a sexta trombeta e também a sétima trombeta. A sexta trombeta acontecerá também muitas coisas terríveis. A sétima trombeta, nós entendemos que ao entoar a sétima trombeta, o Senhor Jesus Cristo ordenará os anjos e arcanjos para colher de uma extremidade à outra dos céus os seus escolhidos. E a Bíblia diz que os mortos que estão mortos com Cristo irão ser ressuscitados primeiro, e os vivos que estão com Cristo Jesus serão transformados. Não provará mais da morte, mas passará da morte para a vida. E o corpo daquele que não provará mais da morte, e o corpo daquele que já foi ressuscitado, ambos os corpos irão ser semelhantes ao corpo de Jesus Cristo. Ambos os corpos irão ser semelhantes aos corpos dos anjos, e seremos sacerdotes de Deus para toda a eternidade. Reinaremos com o Senhor os 1000 anos, e no percurso deste período de 1000 anos iremos retornar para, junto com o Senhor Jesus Cristo, para julgar a terra, porque Ele julgará o mundo com poder e com equidade. Todo joelho se dobrará, toda boca confessará que Ele é o Senhor. E a palavra voltada para a quinta trombeta vai dizer, no versículo 7, dizendo assim: e o aspecto do anjo, ou seja, e o aspecto dos gafanhotos, era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia uma coroa como semelhantes a ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como os de leão, tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Meus queridos, nós entendemos que isto brevemente irá acontecer. Eu e você estamos convocados para sermos mais crentes. Eu e você estamos convocados em convite de Jesus Cristo, dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei a vós, serei com vós, e vós também será comigo. Jesus Cristo está dizendo na sua palavra que Ele é a porta de entrada. Jesus Cristo está dizendo na sua palavra que Ele é o único que pode nos dar acesso ao nosso Deus. Ele diz na sua palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por Ele. Somente o Senhor Jesus Cristo é o caminho, somente o Senhor Jesus Cristo é a verdade, somente o Senhor Jesus Cristo é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por Ele. Nós entendemos, meus queridos, para que nós possamos ser livres destas maldições que virá sobre a terra, para que nós possamos ser livres da ira futura, para que Deus possa nos livrar desta ira futura que há de vir sobre o povo.
Nós temos que estar se dedicando mais nas coisas de Deus. Nós temos que estar se dedicando nas Sagradas Escrituras. Nós temos que estar se dedicando na santa e genuína palavra do Senhor, para que nós possamos compreender que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos faz um convite. E este convite que o Senhor Jesus Cristo nos faz é um convite especial. Este convite é um convite importante para as nossas vidas no futuro. Sabemos que a palavra de Deus ela é clara. De acordo com o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Nós entendemos neste versículo que o convite de Jesus Cristo para as nossas vidas é: crendo com o coração, confessando com a boca, que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso único caminho que nos concede acesso ao Pai, que nos dá um livre-arbítrio de nós conhecermos ao nosso Deus. Meus queridos, pois a palavra de Deus é justa, eficaz, poderosa, misericordiosa e amorosa. Deus é amor, Ele também é justiça. Ele veio uma vez como um cordeiro, em forma de cordeiro, para tirar o pecado do povo. E Ele voltará mais uma vez em forma de um leão da tribo de Judá. Então, meus queridos, para que nós possamos compreender o que a Bíblia nos afirma, o que a Bíblia nos ensina, nós entendemos que o nosso Deus, Ele está pronto para nos perdoar. O nosso Senhor está pronto para nos liberar perdão. E este perdão vindo da parte de Deus só é liberado para aquele que se arrepende de coração, para aqueles que fazem uma negação de si próprio, para aqueles que tomam sobre si a cruz de Jesus Cristo e seguem aos caminhos e aos preceitos do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra e nos chamou. Ele disse assim: vinde a mim, todos que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus Cristo está dizendo que Ele tem um jugo suave, Ele tem um fardo leve, e este fardo leve, este jugo suave, Ele está pronto para nos ofertar. Vai depender de uma atitude nossa, vai depender de uma atitude que nós tomamos aqui em vida. A Bíblia diz que aquilo que nós podemos fazer hoje, não possamos deixar para fazer o amanhã, pois o apóstolo Paulo alertou dizendo que o amanhã pode ser tarde, e pode ser que o coração do homem se endureça por causa da prática do engano do pecado. Pois, meus queridos, aquilo que nós podemos fazer hoje, passamos hoje conforme a sua grandeza, a maravilha do nosso Pai Celestial. Só voltando para recapitular o que nós lemos, para entender o que significa este inseto que virá sobre a humanidade para atormentar durante 5 meses todo homem que não tem o sinal de Cristo na sua testa. O versículo 10 diz assim: e tinha cauda semelhante à cauda dos escorpiões e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu seu nome era Abaddon, e em grego o seu nome era Apolion. Passado é Jaumai. Eis que depois disso vem ainda 2 anos. Meus queridos, durante 5 meses todo homem que não tem compromisso com Deus, durante 5 meses todo homem que não quer se compromissar com o Evangelho, durante 5 meses, aleluia, todo homem que não quer e não quis e não aceitou a palavra de Deus dentro do seu coração para segui-lo, irá ser atormentado. Não estou trazendo favor, não estou trazendo medo, estou apenas trazendo a palavra clara como ela verdadeiramente é. Pois a palavra de Deus ela diz que por 5 meses o homem que não se compromissou
com o Evangelho, com o Senhor Jesus Cristo, ele será atormentado. E após esse tormento de 5 meses, haverá ainda 2 tormentos, que é a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Brevemente o nosso Senhor irá voltar. Brevemente nosso Senhor Deus irá entoar a larina de trombeta, anjos e arcanjos descendo para colher os seus escolhidos de uma extremidade à outra dos céus. E então aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão para Cristo. Aqueles que estiverem vivos com Cristo, ou seja, serão transformados para Cristo. Aqueles que morreram diante de uma circunstância para Jesus Cristo irá ser ressuscitado. Aqueles que morreram com Cristo, estes serão ressuscitados. Ao entoar a 7ª trombeta, e estes serão colhidos pelos anjos, para ser levado até Jesus Cristo que está no céu, está nas nuvens aguardando, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. A Bíblia nos afirma que antes mesmo da vinda do Senhor Jesus Cristo, o sol irá se escurecer, a lua não irá mais dar sua claridade, as estrelas cairão do céu sobre a superfície terrestre, e as potências do céu serão grandemente abaladas. Então aparecerá no céu um sinal. Que sinal é este? O sinal da vinda do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão por este sinal. E já antecede a vida do nosso Mestre, já antecede a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai descer, ele vai levar o seu povo que foi comprado, lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro. Meus queridos, pois a palavra de Deus ela declara para que possamos compreender que a 5ª trombeta não é brincadeira. A 5ª trombeta irá acontecer, assim como as demais trombetas também irá acontecer. Vamos colocar sobre nossos pés para que possamos nesta noite louvarmos ao nome do nosso Senhor. Hino de número 263. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o bendito e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. O culto tendo já terminado, te suplicamos, ó Salvador, sem qualquer coisa foi perturbado, que nos perdoes por teu amor, gravado queiras a sã doutrina, por teu Espírito Consolador, que nos sustenta, que nos ensina e que nos enches no teu amor. Se nós aqui não mais regressarmos, certeza temos de ver a luz, os santos juntos e contemplarmos no céu um dia o bom Jesus. Aleluia. Vamos ajoelhar e vamos nesta noite agradecer a palavra do nosso Deus que foi nesta noite transmitida. Aleluia. Glórias a Deus. Ó soberano Pai, eterno e supremo Deus, hoje debaixo da tua graça, Senhor, debaixo do teu poder, ó Pai querido, e sob a direção do teu poderoso Espírito, estamos aqui mais uma vez, hoje nesta noite, Pai querido, para te agradecer pela tua genuína, gloriosa, magnânima, santa e bendita palavra. Ó Deus querido, que o Senhor tem concedido para que nós possamos estar ministrando nesta noite, Pai. Que o Senhor, Pai querido, tenha nos revelado, Pai, para que nós possamos propagar o teu Evangelho. Deus querido, a
tua palavra foi transmitida e que os teus filhos que ouviram a tua palavra venham, Pai querido Santo, guardar dentro dos seus corações, para que quando, Pai querido Santo, essas coisas vierem a acontecer, que o Senhor nos guarde de todas elas, que o Senhor nos defenda, Pai querido, de todas essas maldições que virão sobre a terra. Ó Pai Celestial, ó Deus de poder e Deus de glória, queremos neste momento te agradecer por tudo que o Senhor tinha operado para com as nossas vidas. Ó Deus querido, agora nos espere. Leva todos nós para os nossos lares, debaixo da tua genuína, gloriosa e benditas mãos saradoras, livrando-nos de acidentes, livrando-nos das potestades do mal, livrando-nos de tudo aquilo que se chama pecado. Ó Pai querido, que o Senhor nos conceda esta noite bênção, prosperidade e tranquilidade em comunhão contigo. Ó Senhor, que o Senhor abençoe, Pai querido, cada um dos teus filhos que aqui se faz presente, Pai, e nos concede cada dia mais entendimento para que possamos ler a tua palavra, ouvir a tua palavra e ser obediente na mesma. Querido Deus e eterno Pai, pois é o que te pedimos e confete e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Estenda as suas mãos para receber a presença do Senhor. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.